Flamengo se acerta com Juninho para ser substituto de Gabigol. Mídia reage ao novo reforço que está chegando. Fala, Urubu! Uma vez Flamengo TV na área. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e compartilhar o vídeo com amigos e amigas para poder ajudar o canal a crescer e trazer notícias com qualidade. Vamos ver então o que o Insider Fla diz sobre a contratação do Juninho. O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Juninho. Segundo um dos agentes do atleta, o Qarabag aceitou a proposta do Fla de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, e os clubes estão discutindo detalhes finais para finalizar a operação. A transferência do atacante brasileiro Juninho do Qarabag para o Flamengo, avaliada em 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, representa a maior venda da história do clube. A nova diretoria do Flamengo, que não comenta sobre as negociações, corre para fechar o quanto antes, para ter o jogador por pelo menos alguns dias nos Estados Unidos, onde o elenco fará parte da pré-temporada. Juninho tem 28 anos e atua pelo Qarabag do Azerbaijão, o atacante que vem para substituir Gabigol. Juninho é considerado um atacante extremamente veloz, com muita explosão nas arrancadas e muito técnico. O Flamengo venceu a disputa com o Sevilha pelo atacante. Então a gente vê que o Flamengo encaminhou a contratação do Juninho por 5 milhões de euros, um atacante técnico e veloz. Eu quero trazer nesse vídeo as principais características do jeito que ele joga, mas antes disso a gente vai ver os detalhes da contratação com o jornalista Vene Casagrande. Juninho muito próximo de ser o primeiro reforço do Flamengo para 2025. A gente vem falando aqui a todo momento, trouxemos a informação da primeira proposta, 4 milhões de euros, o Qarabag recusou. O Flamengo subiu a proposta, como trouxemos no último vídeo, na noite de quinta-feira, o Flamengo subiu a proposta para 5 milhões de euros, e aí ficou esperando a resposta do Qarabag. Por volta de 6 horas da manhã, horário de Brasília, lembrando que lá, 7 horas na frente, a diretoria se reuniu com o Qarabag. A diretoria do Flamengo conversou, obviamente, com o empresário do atleta intermediando tudo, eles se reuniram e tal. O Qarabag aceitou a proposta, isso quem me contou foi o empresário do atleta. O Qarabag aceitou a proposta de 5 milhões de euros do Flamengo e agora eles estão discutindo os detalhes finais. E aí eu perguntei para essa pessoa, vem cá, então está encaminhada a contratação. Encaminhada a contratação. Tentei ouvir o Flamengo não fala sobre negociação, mas a negociação está muito encaminhada. Então a gente vê aí o Vene Casagrande, né, jornalista do SBT, confirmando que o Flamengo encaminhou a contratação do atacante Juninho. O atacante, né, já acertou as bases com o Flamengo, né? O Qarabag já aceitou a proposta, o atacante acertou, o Qarabag aceitou essa proposta também de 5 milhões de euros, e a diretoria então está correndo para poder fechar logo essa contratação e aproveitar o jogador na pré-temporada nos Estados Unidos. E aí, sobre a contratação, sobre o Juninho, né? Vamos dar uma olhada, então, nos detalhes, né, de como é que ele joga, quais são as características do Juninho, que era um jogador mais aberto, né, um jogador veloz, e ele se tornou centroavante há mais ou menos 2 anos. Vamos ver o que o PVC, com a sua prancheta, falou sobre. Como é que joga o Flamengo? O Flamengo vinha jogando e continua com o Felipe Luiz, jogando basicamente num 4-2-3-1, que é o que prejudicou, uma das coisas que prejudicaram o Gabigol, né? O Gabigol não é centroavante, ele é ponta de lança. Ele jogou muito bem quando ele fez dupla com o Bruno Henrique ou com o De Arrascaeta. Mas assim, o Flamengo jogava 4-2-3-1 com o Pedro do centroavante. Não tem Pedro, o Pedro tá machucado, tá fazendo a pré-temporada separado. Perfeito. Tem movimentação porque a tática não é estática. Então, quando o Flamengo ataca, o Wesley passa por aqui, você traz o Luiz Araújo ou o Gerson por aqui, o Arrascaeta, quando estiver recuperado, vem para cá, e aí você puxa o Bruno Henrique pro lado de cá e o Pedro na frente. Pedro, quando estiver recuperado, beleza. E aí você faz um 3-2-5. É assim que o Flamengo joga, tá? Então aí você já diminuiu o impacto do Gabigol, porque você tem um centroavante, que é de área, que é o Pedro, e 2 meias chegando e se aproximando dele. Mas o centroavante é o Pedro. O Juninho
é um híbrido entre o Pedro e entre o Gabigol, que precisa de uma dupla. O Juninho é um jogador que joga de centroavante, faz o pivô, domina, toca, mas que ele precisa do espaço, ele precisa da tabela, ele precisa da movimentação, precisa ter alguém encostando nele para fazer a tabela. Então, o que vai acontecer? Ele é um centroavante, diferente do Pedro. O Pedro é muito área. Apertou, joga na grande área que ele vai cabecear. O Juninho movimenta, abre para a direita, abre para a esquerda, abre espaço, precisa de um ponto de lança encostando nele. Esse é o Juninho. Em termos de estilo, é ótimo se der certo a contratação. Porque quando o Pedro estiver recuperado, o Pedro vai ser titular, mas o Juninho muda o estilo. Ele é complementar ao Pedro, isso pode ser positivo. Então, galera, de acordo com o comentário do PVC, na sua prancheta, o Juninho ele é um híbrido, né? Ele seria uma mistura assim, das características, não que ele vai ter tanta técnica quanto o Gabigol e o Pedro, né? Isso a gente vai ver quando ele estrear. Mas ele tem características de um e de outro, né? Ele joga de pivô, que nem o Pedro, mais ali na área, faz bastante tabela com quem está chegando, mas ao mesmo tempo ele também se movimenta bastante, é veloz, ele abre espaço. É um jogador que não começou como camisa 9, ele era um ponta, né? Então ele precisa sempre ter alguém próximo para poder tabelar, para poder abrir espaço e fazer o outro atacante entrar na área, né? É o que o Flamengo queria com a contratação do Roberto Firmino, que chegou a ser sondado, né? Um cara que soubesse jogar de camisa 9, mas que soubesse jogar também mais aberto e com mais movimentação. Então vamos dar uma olhada como é que o Juninho faz isso na prática, como ele faz isso em campo. Vamos ver os gols dele lá pelo Karabag. Então, nesse primeiro gol aí, a gente vê ele recebendo da esquerda, né? Cortando para dentro e batendo. Agora ele rouba do zagueiro e toca na saída do goleiro, né? A gente vê que ele tem explosão, né? Jogadinha com categoria, né? Driblando o zagueiro, entrando na área e tirando do goleiro. Claro. Interessante, né? Que até agora os gols todos dele são gols que ele vem em velocidade, né? Não são jogadas que ele tá fixo dentro da área. O jogador é um centroavante, não, ele sabe finalizar, mas ele combina a técnica para concluir com velocidade, com explosão, né, com a força. Todos os gols até agora dessa mesma forma, né? Ele vindo de trás em velocidade. Um jogador bom para momentos em que o Flamengo de repente esteja enfrentando uma defesa bem fechada e aí decida tentar mexer um pouco no jogo partindo para a briga de rua, né?
e tentando ganhar o jogo na base da diferença, da superioridade técnica dos seus jogadores, né? O Flamengo começando a atacar mais, se lançar para ataque, gerando espaços e aí fazendo a defesa adversária ficar mais aberta, né? E com isso o Flamengo, em vez de enfrentar retranca, num determinado momento do jogo ele pode passar a ganhar contra-ataques. E aí o Juninho seria uma boa arma. Agora a gente vai vendo alguns gols dele mais dentro da área, como centroavante mesmo. Ó, matou no peito bonito, tirou na saída do goleiro. Agora realmente a sequência de gols de centroavante, né? Gols feitos dentro da área, de cabeça, de pênalti, dando o último toque na bola. Então tá aí, assistindo 5 minutos de gols do Juninho, a gente pôde ver na prática como que ele é esse atacante híbrido analisado pelo PVC, né? Um atacante que ele é capaz de vir de trás e jogar em velocidade, como jogava o Gabigol junto com o Bruno Henrique, que também é capaz de ser um centroavante, como é o Pedro. Agora esperar ele chegar, vestir aqui, ó, o nosso manto sagrado, né? E colocar tudo isso em prática no nosso mais querido, nosso Mengão, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça da gente curtir, comentar, ativar a notificação, compartilhar com os amigos e até a próxima!